FGV prevê crescimento de 4,6% no PIB em 2021, acima da expectativa de mercado. Uma projeção feita pela Fundação Getúlio Vargas, a pedido da CNN, aponta que o volume de rendas anteriores no Brasil cresceu 0,5% no quarto trimestre de 2021, comparado com os 3 anteriores. Caso o resultado se concretize, o PIB do país será de 6%, valor acima da expectativa de mercado, segundo os economistas da instituição. A estimativa oficial foi elaborada pela pesquisa da FGV na quinta-feira, dia 3, às vésperas da publicação do PIB, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Alan, vou contigo de novo no início. Todo mundo sempre puxando para baixo, mas o Brasil vai sempre mostrando números melhores, né? Essa capacidade de se reinventar do brasileiro, e aí eu vou transferir, claro, todo esse bônus para a equipe do ministro Paulo Guedes, que trabalhou, sabe, eles foram incansáveis, né, durante todo esse período de 2 anos aí. E eu vou dizer sempre vou colocar esse período da pandemia no meio da conversa, porque se o mundo não tivesse passado por esse episódio da pandemia, o Brasil hoje já tinha decolado, certamente nós estaríamos em outro patamar. Assim como os Estados Unidos estava caminhando muito bem, obrigado, com o menor índice de desemprego dos últimos 50 anos. Eu me lembro que em fevereiro de 2020, 2% era apenas o índice de desemprego nos Estados Unidos, um feito que o Trump alcançou, só visto nos últimos 50 anos. Então, no Brasil também nós estávamos caminhando para esses indicadores, né? Então veio a questão da pandemia, infelizmente fomos obrigados a frear um pouco o nosso crescimento, mas o que mostra a competência de um governo ou, inclusive, de uma empresa, de um gestor, é como ele sai da crise, né? Isso é que mostra, nessas horas que a gente vê o quanto competente, o quanto foi assertivo o presidente ao escolher Paulo Guedes para ser ministro da Economia, a capacidade de sair das crises. Isso é importantíssimo, é nessa hora que você vê a qualidade do profissional, como você bem descreveu agora, PhD da universidade que tem os maiores prêmios Nobel, não poderia nos dar outro resultado. Além disso, há uma série de fatores que a gente poderia aqui elencar que nos ajudou a chegar nesse PIB positivo, né? PIB que eu me arrisco a dizer que são percentuais que, na época áurea do Chile, por exemplo, era um percentual que o Chile crescia, né? Então, o Brasil hoje cresce acima de muitos países da Europa, né, conhecidos como as primeiras economias do mundo. Isso tudo é reflexo, volto a dizer, de um governo competente, em primeiro lugar, e, claro, que não rouba, que não permite roubar, porque isso deveria ser o óbvio, a gente nem deveria estar discutindo isso aqui, mas infelizmente na sociedade que nós vivemos, hoje falar sobre honestidade é virtude, né? Quando deveria ser obrigação. Mas eu vou sempre destacar a competência. E aí, por que eu chamo a atenção disso? Bolsonaro é um militar, né, um ex-militar, e nesse sentido, os militares são muito comprometidos com o resultado. Isso é importante dizer. Eles podem ter dezenas de defeitos, mas com o resultado os militares são muito comprometidos. Então é por isso que a gente vê hoje mais de 6 mil militares, se não falha a memória, ao longo de todo o entorno ali do governo federal. Porque eles, de fato, fazem a diferença na aplicação, né, de todo o serviço que o governo federal tem prestado à nossa população. E, lógico, o Paulo Guedes não é um militar, mas é um cara pragmático, é um cara que tem um histórico muito positivo, nunca esteve envolvido, por exemplo, com maracutaias de governo Fernando Henrique, de PT, nem de qualquer outro governo. O ministro Paulo Guedes sempre foi isento e sempre foi alguém que teve repulsa, né, aos governos anteriores, porque sabia que o barco só poderia afundar. Ele que tem toda essa experiência, olhando para o que estava sendo implementado no Brasil, só poderia enxergar isso. Então, nós temos o setor da agricultura, que principalmente foi o que alavancou, mas o turismo também está voltando, né? A gente precisa lembrar que o turismo do Brasil é uma potência. Nós agora, em 2021, conseguimos arrecadar quase 200 bilhões, mesmo saindo de uma recessão, cheio de imposições, de restrições, de não ter que apresentar
passaporte sanitário, usa isso, usa aquilo, ainda assim, né, o setor de turismo cresceu muito, muito. Nós tivemos um recorde de empresas abertas em relação a empresas fechadas, superamos as empresas abertas, o número de empresas abertas foi maior do que empresas fechadas, ou seja, há, de fato, dezenas, né, de indícios que apontam que o Brasil está no caminho certo. O ministro Paulo Guedes aproveitou, inclusive, esse momento para fazer tudo o que ele queria sobre desburocratização, para facilitar a vida dos empreendedores, né? A gente teve um recorde de empregos em 2021 de 3 milhões de empregos formais com carteira assinada. Então, tem muita coisa positiva que esse governo tem feito, tem mostrado, que o resultado disso só poderia ser, obviamente, o crescimento do PIB. Então, mais uma vez, ressaltar aqui que o presidente foi, graças a Deus, teve a sabedoria de Deus, foi iluminado para indicar um ministro como Paulo Guedes, e parabenizar o ministro Paulo Guedes pela sua competência, pela sua honestidade, que foi um vencedor, que é um vencedor, todo mundo sabe que ele é um cara multimilionário no mercado financeiro e não chegou lá precisando estar aliado a governos corruptos, como foram os governos do PT e PSDB. E diz aqui, na matéria continua, o PIB do quarto trimestre deve ser puxado pelo setor de serviços, com uma tendência de alta de 0,7% nesse quarto trimestre, quando comparado com os 3 meses anteriores. O destaque positivo do segmento é o transporte público e privado. É bem o que o Alan falou, a questão aí do turismo, a questão do comércio, né, o transporte, a logística, aí influenciando demais, né, nesses números. Também com resultado positivo aparece o setor agropecuário, que foi registrado pela China no quarto trimestre, após sofrer com o embargo à carne brasileira, imposto à carne brasileira. Um economista da Fundação Getúlio Vargas, Maiara Santiago, ela disse que a influência do setor, esse setor aumenta muito o PIB brasileiro. Ela diz aqui assim, ó, o agronegócio é um setor muito sazonal e acabou impactado positivamente nos últimos 3 meses do ano. O quarto trimestre no PIB foi de quase 4%, em comparação ao trimestre anterior. Junto às questões sazonais, temos que levar em consideração o embargo da China ao mercado brasileiro, que prejudicou muito o segmento no terceiro trimestre de 2021. Enfim, a gente fala muito da economia do agronegócio, a gente sabe da importância do agronegócio, mostrou aquilo que o Mauro falou, quando você está dependente de um país, qualquer coisinha arrebenta o teu PIB, né? Ele atrapalha muito, principalmente nessa questão da agricultura, mas outros setores da economia, como o de serviço, vem dinamizando a economia e fazendo a economia crescer. Mauro, a gente falou aí do Paulo Guedes, o Paulo Guedes era o garoto de Chicago, né? São os Chicago Boys, e a gente falava muito do Chile, hoje a gente usa o Chile como uma referência ruim por tudo que aconteceu, mas as últimas 2 décadas mostrou o Chile crescendo bastante e foi baseado justamente na teoria econômica dessa turma lá de Chicago, da escola de Chicago, né? Tá sem som, Mauro. Mauro, teu áudio. Na verdade, obrigado, desculpa. O Chile ele chegou até o maior IDH da América Latina. O Chile foi uma referência para toda a América Latina. Foi traçado, como em outrora também a própria Venezuela chegou a ser, né? Uma referência para a América Latina, mas infelizmente, em que pese a gente ter uma política econômica aberta, neoliberal, implementada aí pelo sistema neoliberal, as amarras ali elas foram todas rompidas agora, justamente por quê? Porque um governo de esquerda se alocou no poder. E agora as mazelas já começam a recair sobre o Chile. Toda a política, todo o trabalho que foi feito lá, embasado nessa abertura econômica, que tanto levou o Chile a ser uma referência para a América Latina, um verdadeiro modelo, tanto quanto até no transporte público, inclusive, tá? Era um exemplo irrefutável, só que agora a gente começa a ver já num curto espaço de tempo a queda do Chile, não só nas questões morais, na questão administrativa, a gente começa a ver então a unificação da polícia, já a proposta agora de desarmamento da polícia, só deixar eles com armas não letais, a gente começa a ver então aquela coisa da BOL 10 já chegando na China, aquela promoção doentia, pervertida da promoção do incesto, né? Ou seja, relações entre familiares, entre mãe e filho, chegando, tomando uma força ímpar
lá no Chile. Então você vai vendo que, em que pese a economia ela está aberta, em que pese ter um desenho capitalista aí no melhor dos mundos, não é o suficiente para barrar as mazelas do comunismo, as mazelas da esquerda, quando eles se resolvem se alocarem no poder. É triste ver isso acontecer, porque nós vimos então que um país que era um referencial absoluto tende a seguir o mesmo caminho da Venezuela em um catapultar muito rápido e acelerado. E aí, Juliane, apesar desses dados todos da economia, essa contextualização que o Mauro faz, a gente lembra lá da época da eleição que o Paulo Guedes falava o seguinte: o Bolsonaro é a ordem, eu sou o progresso. Né? E eles tentam efetivamente atrapalhar o governo nos dois campos, né? Não deixa o Bolsonaro tocar o projeto de ordem do Brasil, né? Tirar a esquerda do cenário, e não deixam o Paulo Guedes levar o progresso. A gente precisa estar muito, muito esperto com isso, de olho aberto, né? Porque se avançar só em um dos campos, fica um terreno fértil para eles virem implementarem tudo que eles querem, né? Ah, com certeza, né? Como diz a nossa bandeira, tem que ser primeiro a ordem, depois o progresso, mas tem que ter os dois, né? Se o pessoal vier com a ordem e não tiver o progresso, não vai dar certo. É claro, né? A população quer prosperar, o país quer prosperar, quer se desenvolver, é isso que é o progresso, né? Apesar dos esquerdistas terem se apropriado do termo progressista. Enfim, mas essa é outra discussão. Eu acho que o Brasil, é uma previsão minha, tá? Eu acho que o Brasil ainda vai superar e muito, mas muitas expectativas do mercado, assim, muito mesmo. Eu tenho para mim que o mercado é um tanto quanto pessimista, né, com o Brasil, principalmente o mercado brasileiro mesmo, né, é um tanto quanto pessimista. Mas o Paulo Guedes tem dado um show, o governo Bolsonaro tem dado um show, tem conseguido fazer coisas incríveis, né? A verdadeira tenda dos milagres, como diz o Caivano. E é simples, né? É só tirar as amarras, porque nós temos um país que tem um potencial gigantesco, riquíssimo, de todas as formas, riquíssimo, né? Riquíssimo em minério, riquíssimo em petróleo, riquíssimo na área da agricultura, enfim, não falta nada aqui no nosso país. O que falta, às vezes, é a gente poder explorar, porque existe uma lei ambiental, uma bendita de uma terra indígena demarcada, que nos impede de explorar aquilo que é nosso, que está no nosso território. E além de burocracias mil que dificultam a abertura de empresas, que dificultam a vida dos empreendedores, e somando isso as leis trabalhistas que ainda são, olha, um pé no saco. Ainda tem muita coisa para se fazer no Brasil, né? E é por isso que a gente vai precisar do presidente Bolsonaro mais uma vez. É exatamente por isso. É por isso que o Brasil não quebra, que o Brasil é muito grande, né? Porque é tanta coisa ruim no meio, meu Deus do céu, é tanto empecilho. E aí, quando deixam fazer um pouquinho, o Brasil faz bonito.